E voltamos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos ver aqui quem foi comentar. A Bianca Madalena, o Davi, o Débora, o Guilherme, o Gustavo, o Eli, o João Pedro, a Júlia, o Lucas, Maria Eduarda, o Vitor, Julião e Murilo. Beleza, pessoal. Então vamos lá conversar aí. Leram, gostaram? Deixa eu ver se tem recadinhos aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Então tá. A Arana saiu, mas seguramente volta. Vocês leram para hoje esses dois últimos capítulos da parte 3 e leram agora o capítulo 1 da parte 4, né? Então vamos lá. O Juninho terminou aquele ciclo narrativo ali, quer dizer, ele vai terminar agora, na verdade. Ele conheceu o Mestre Caruso rejeitou ele porque ele se atrasou 2 minutos, né? Que ficou enrolando na escola por causa do jogo de bola, etc, etc, etc. Ele olhou para a própria vida, viu a própria miséria, né? Viu que a vida dele era uma vida realmente miserável, não só materialmente miserável, que também era, mas era uma vida sem sentido. E ele estava cada vez mais com aquele pensamento obsessivo de matar o Celção, né? Tendo o Celção como centro de todos os seus problemas. E agora ele vai voltar a falar com o Mestre Caruso de uma maneira meio interessante. Ele passava dias inteiros lá pensando coisas ruins, fantasiando medidas extremas. Aí um dia, 3 da manhã, ligou a TV, não tinha nada passando. Né? Ele estava sentindo febre. E daí eu vou até ler um trecho longo aqui, porque é bem interessante. Num repelão, pus-me de pé e me agasalhei. Era uma noite bem fria, de julho. Fazia frio naquela noite. Dei um beijo na testa da Sofia, que é a irmã, né, com problemas lá mentais, e saí para o cortiço silencioso. Gente, a descrição que ele vai fazer desse cortiço é muito boa, né? Porque é a descrição do que o Fábio viu na infância, na adolescência dele. Né? Olhei para a porta da minha mãe, hesitei, saí sem avisá-la, coisa que nunca fazia, mas ganhei o portão. Uma fina cerração cobriu o céu, tudo meio nublado, né? Noite julina. Na rua, bêbados e vira-latas em duplas fuçavam lixeiras. Ao longe ouvia-se o som de uma batucada bestial. Fui subindo a rua. Vi de relance numa viela uma mocinha dando-se a 3 molecotes. Não me viram e fingi que também não vejo. Continuei subindo a rua. Aí ele vai descrevendo toda a miséria humana, miséria material mesmo que ele vai vendo nesse trecho. Isso que é interessante. Tá? Essa descrição é ótima. Percebia-me numa espécie de confusão mental e tentava, sem sorte, conquistar um mínimo de domínio próprio, né? Um dos dons do Espírito Santo. Um carro passou berrando um funk mal criado. Grave da caixa sacudia o telhado das casas. Vi uma garota bêbada, histérica e seminua, com a cabeça para fora no banco de trás. Quase me atropelaram. Continuei subindo. Na pracinha havia noias dividindo baseados e carreiras de pó. Essa cena é bem deprimente. Tinha pena deles, moleques com quem estudei no primário, meninos normais, lá com seus sonhos, lá com suas inocências. Caíram nas drogas e era impossível encontrá-los sadios, né? Aquela pessoa que se transforma mesmo depois do vício, né? Agora, cadavéricos acusavam doenças, os olhos perdidos, sempre atrás de algum trocado para o próximo cigarrinho, para mais um pino de coca. Faziam qualquer trabalho pela droga, de servente a assassino. Rodolfo, menino da minha idade, certa vez começou a urrar em um surto nervoso. Saiu para a rua com um facão, queria farinha. No tumulto, fez um talho num bandidinho que de costume fumava com ele. Juntaram umas 20 pessoas e deram no Rodolfo. Dali para diante, ele ficou doente mental e não soube mais falar. Vivia de tocos de cigarro de maconha que os outros jogavam no chão. Morreu assim, aos 17. Então, é deprimente, né? Você vai vendo aquela descrição daquela coisa deprimente. Pais de família também entravam nisso e começavam o inferno em suas casas. Primeiro penduravam as dívidas, depois vendiam seus bens. Por último, roubavam parentes quando já não os matavam. E eu estava ali, em grupo, na pracinha, no centro do Luso, né, o Jardim Luso, onde ele morava. O comércio pobre fechado. A matilha de cães magros cuidava do lugar. À esquerda, o caminho escapava da favela.
caminho que escapava da favela. Daria em avenidas, outros bairros, lugares da cidade que eu só vagamente conhecia. À direita entravam nas veredas mais feias, então nos caminhos mais feios. Um labirinto. Ô João, boa noite. Só gente do lugar tinha passagem. Né? Daí ele vai falando, ele chega lá, o... quando ele chega lá, ele é reconhecido pela molecada do tráfico aí, do movimento, né? E eles deixam ele passar. Tá? É... E havia um corredor, né? Lá na entrada tinha um luso profundo, um corredor que levava para o topo. Corredor estreito, sobrados se beijavam, então tudo abarrotado, tudo ali. As paredes eram pintadas com nomes de políticos, cães dormitavam, ratos cruzavam o caminho, então aquela coisa miserável. Bom, encontrou os donos da biqueira, deixaram ele passar, né, porque reconheceram ele, e daí vai indo. Aquele pessoal miserável ali na roda de fumo, os viciados ali também, né, perto da biqueira. E daí ele se vê na casa onde? Na casa do Mestre Caruso, né, em plena madrugada, 3 e tanto da manhã, ele lá na casa do Mestre Caruso, ele não sabe o que ele está fazendo ali, ele pensa em bater, arrependido, quando ele pensa em ir embora, acende a luz, né, na casa. E daí ele vai para o próximo capítulo, que é o do aguaceiro, né. Mestre Caruso foi surpreendido por um aguaceiro que caiu de um cano que estourou lá, né, e naquele barraquinho dele, no banheiro, ele brigava para conter a água, que ameaçava subir para o quarto. E depois desciam alguns degraus para chegar ao banheiro. Então era tudo meio desnivelado, assim, era uma coisa bem. Ele fala que tinha 4 casas uma em cima da outra, era tudo meio zoado. E daí a dona Vera vai lá, resmunga, xinga, enfim, que era a dona do lugar, né? A dona dos barracos ali, onde ele morava. Aí, a hora que o mestre Caruso fala, tá aqui, quer o quê? Ele fala, queria conversar com o senhor. Conversar 1 hora da noite, e logo tu, peço perdão, senhor. Ele fala assim, bom, meu filho, já sei, disse encarando nos olhos. Ouvi ele dizendo meu filho. Daí ele falou, quando ele falou meu filho, ele já se sentiu acolhido, né? Aí a velha grita, enfim, e ele chama o menino pra dentro, chama já o adolescente, né, de 15, 16 anos, e fala assim, eu não tenho balde, eu tenho uma cumbuca, e eu vou pedir para você fazer o seguinte, você vai pegar toda essa água que está aí no banheiro, que está subindo, né, que ele conseguiu fechar lá o registro, que subiu, e você vai jogar na pia. E ele tinha que tirar no lugar, tirar do banheiro e jogar na pia da cozinha, tirar do banheiro e jogar na pia da cozinha, que é aqueles banheirinhos que nem pia tem ali. E ficava passando pelo quarto ali. E ele achou que era coisa rápida, só que aquela água lá, aquele metro e tanto de água, ele demorou 5 horas para conseguir terminar, né? Ele vai sentindo os membros gelados, os dedos gelados, os fundilhos, o pé todo molhado e tal, e ele vai até exaustão mesmo, e aí sobra só um pouquinho, e ele vai, limpa com um pano, vai lá, espreme o pano e tal, e tá exausto e doente, né? Ele já estava doente antes. Aí o mestre Caruso dá uma... e ele tava com fome, né? Fazia horas que ele não comia. E ele assim, ele não queria fazer aquilo, achou um absurdo, um abuso, onde já se viu tal, mas ele continuou fazendo, movido por alguma coisa que não sabia o que era, né? E ele fala, os demônios não me deixam, né? Mas poderia ser outra coisa ali guiando ele, igual guiava o Zezão lá no, no Deus Oculto no Canto do Corner. Olha que legal esse diálogo, esse monólogo interior, que a gente chama, né? Que é uma conversa do personagem com ele mesmo. Faz horas que não como. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que o Senhor é que me trouxe? Não estou aguentando mais, mas o diabo não me deixa. Quero matar o Celção. Assim, só assim vou andar. Então ele fala que ele só vai conseguir andar, né, na hora que ele matar o Celção. Ou seja, ele só vai progredir quando matar o Celção. Eu sei que o Senhor mandou ele embora, mas ele volta, vai pegar minha mãe. Enquanto ele estiver vivo, pode ir lá, pode mexer com a Luana. Ele mexia comigo, com o Lelê, com a minha mãezinha. Como era tão bom quando a gente passeava juntos. Queria dar uma casa para ela, fora dessa favela. Como está o Nandinho? Daí ele começa a viajar, aquele pensamento começa.
esse monólogo interior começa a virar fluxo de pensamento, aquele pensamento meio desordenado, meio caótico. O bicho cortou ele, Jesus, ainda bem que a Simone pegou o Nandinho para cuidar. Agora ele fica direito. Amo meu irmão, tenho pena dele. Quero me vingar. Não é justo que essa gente ficar sem resposta. Eu tinha mesmo que dar um fim nessa gente. Tá falando do Celção, do Lelê, desse pessoal aí. Quero aprender a matar um homem. Tenho que assumir. E que Deus me perdoe. Bom, aí vai-se as horas, né? E, e ele continua no trabalho até que ele acaba terminando, como eu falei, né? Mestre Caruso roncando, e ele já lá com o seu... Chamou o mestre, ele acordou prontamente, deu toalha, ajudou a enxugar os pés, fez um chá forte com alho e gengibre, falou que era tiro e queda, falou assim, ó, vá lá com sua mãe, meu filho, avise que teve aqui. Ela vai ficar preocupada se já não te achar, porque ele já era manhã adiantado ali. Tu tá um horror, descanse, esse chá é tiro e queda. Fique em repouso, amanhã às 18, em ponto, apareça na minha aula. Então ele reconquistou a confiança do mestre Caruso, né? Se provando ali para ele, né? É aquela questão, você passa por uma humilhação, o mestre, é a jornada do herói, o mestre te faz passar por uma humilhação, e a partir dessa humilhação que você passou, você vai ganhar a confiança dele. Né? É o seu Miyagi dando tarefas pro Daniel, depois o Johnny humilhando o Miguel, é a jornada do herói, tá? Que precisa se formar, né? O herói em formação. Aí ele vai falar, fiz do mestre meu pai. Após o primeiro treino, tomei para conversa. Então ele lá, na sua presença me dava confiança a falar. Na sua presença me dava confiança a falar. Sábio ele não era, não no sentido de que dão hoje a palavra. Educação formal tinha nenhuma. Depois que o Ryota, que era o mestre dele, né, o salvara do crime, foi ele para casa de uns parentes na Caatinga e teve uma vida de roceiro, trabalhos com o que precisasse. Mexeu com gado pequeno, capinagem, rebocou, botou piso, fez gambiarras com eletricidade, né, de sol a sol, sempre trabalhando. E ele vai falar um pouquinho da história do Caruso, né? Se apaixonou cedo por uma moça, né, de classe média. Foi um pouco difícil convencer os pais dela a casarem com o caseiro, né, que ele era caseiro no sítio lá onde eles tinham, mas acabou casando, só que ela ainda muito jovem morreu, né, e no início do casamento, e ele, olha que bonito, conheceram-se na roça. Ela, filha de um comerciante da cidade que nos finais de semana ia para o campo veranear. O mestre era caseiro da propriedade. A moça, como Desdémona, né, com a personagem do Shakespeare, apaixonou-se por ouvir os seus causos de valentia. Custou a família aceitar. Ele era um Zé Ninguém e a garota tinha alguma posição. Não eram aristocratas, nem grandes burgueses, mas gente de classe média, dos que viajam para o exterior, dos que têm mais de uma casa e andam sempre em carro novo. Casaram pela existência do mestre. Ainda nos primeiros anos do casamento feliz, cresceu um câncer no pâncreas da jovem, né, deixando a pobrezinha amarelada e seca. Morreu assim, malgrado os esforços da medicina muito bem paga. O mestre lhe dedicou cuidado até o último dia, rezando aos seus pés, chorando escondido. Dali para frente não quis mais saber de mulher. Não que desgostasse ou que seus humores houvessem ressecado, como as carnes da sua amada, mas decidiu que se guardaria para Flávia no céu, né? E o que ele decidia, ele cumpria. Então é muito bonita essa parte, é uma parte lírica no meio de tanta miséria, né? Um episódio triste, mas muito bonito, muito elevado. E era assim. Aí teve uma época do que o mestre caiu, né? Ele vai falar aqui de uma briga que ele separou não, né? De um assalto que ele impediu num boteco, e o cara nem viu que ele foi ligeiro com a lebre e astuto com a serpente. Ele vai falar que ele caiu na tristeza, né? Ficou deprimido, deu de beber, ameaçou dar trabalho, entrar em umas erradas, mas a semente do mestre Ryota não dava frutos perecíveis, ou seja, onde foi plantada uma semente de mestre Ryota lá, apesar de ele se desviar, ele ia voltar para o seu caminho, e ele voltou. Por mais que decaísse, o homem reagia, levantava-se, ia se arrastando a sua vida. Daí ele começou a ensinar karatê, e aquilo virou para ele, como é que ele falou, a arte do Ryota ali por diante virou seu ganha-pão físico e espiritual, né? Deu sentido para a vida dele. É isso que quer dizer o espiritual.
Então ele passou a se sustentar da aula de karatê e aquilo também passou a ser o sentido da vida dele. Bom, ele me contava a sua vida, tão diferente da minha. Da minha parte, ele dizia meus padecimentos. Alguns ele já sabia, de orelhada, né, de ouvir falar. Falei dos afogamentos. Né? Afogamentos é o que o Celção fazia com ele quando ele era criança, né? O abuso que ele sofria. Das humilhações, dos gritos, das surras da minha mãe, do Nandinho, que estava à maneta. E ele aconselhava tirar minha família daquele lugar. Eu era o homem da casa, dizia. Tinha que puxar as rédeas e mudar o rumo da carroça. Então é a primeira vez que um sábio fala para ele, né, que o mestre fala para ele, fala assim, ó, você é o responsável por essa situação aí agora. Seu irmão não tem condição. Né? O Nandinho era uma criança grande, um cara inconsequente. Você é seu dever salvar a vida da sua mãe, né, tirar sua família dessa miséria. Me explicou que minha mãe aguentava os desaforos do Celção por medo de nos deixar sem teto, determinados todos sob papelões embaixo da ponte Washington Luiz, né, em São Paulo. Ele falou assim, ó, cara, sua mãe só não faz nada porque a casa era do Celção, né? Então ela morava lá porque o Celção deixava. Se ela se rebelasse contra ele, ia todo mundo pra rua e talvez não tivesse onde morar. Eu, tapado, não via coisa por este ângulo. Redobrou aí minha vontade de salvar minha velha. Então o Juninho, apesar das suas quedas, dos seus desvios, das suas fraquezas, ele é um herói, né? Porque o herói essencialmente ele não é aquele cara impecável, né? Não é o santo dos santos, não. Ele é um cara cheio de falhas, né? De dúvidas, de desvios, mas que no final ele tem essa essência heróica e é isso que acaba vencendo no final. Bom, não vou dar spoiler aqui, mas aqui temos o Juninho, né? O mestre Caruso ajudando o Juninho a acender aquela fagulha de heroísmo nele. Aí ele começou a trabalhar por indicação do Caruso como entregador de pizzaria. E agora tem uma cena até cômica, né? Ele ia de bicicleta, fazer as entregas ali na proximidade, daí o patrão achou que ele não estava dando muito lucro para ele, começou a mandar ele fazer entrega mais longe, em outras favelas. E daí ele tinha um guia, que era o alemão, que era um loirinho lá de moto, aloprado, né? Que acho que cheirava pó, inclusive. E daí o alemão levava ele para lá e para cá e ele dando pinote na bicicleta para tentar acompanhar o alemão. Aí até que um dia ele fala, né, que ele, ó, ficava em comida de me levar pelas favelas. 18, Estrela Solitária, Boca do Lobo, era o meu Virgílio. Quando ele fala era o meu Virgílio, ele está fazendo uma intertextualidade com a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Porque o poeta Virgílio, que é um poeta da antiguidade, conduz o poeta Dante, o próprio Dante, por uma viagem que vai para o inferno, depois para o purgatório. O paraíso ele não pode ir, o paraíso é outra pessoa que guia ele, mas o Virgílio principalmente guia ele no inferno, né, mostrando para ele. Então, esse tipo, era o guia dele. E daí, numa dessas viagens, ele pega um pinote, né? Porque o cara ia no pinote na motocicleta, ele ia correndo, ele tinha que pedalar para acompanhar. Né? Ele fala das azeitonas batendo na caixa, aquela coisa toda. E daí ele pegou uma ladeira, uma descidona, fez a curva, tinha uma outra curva, e o pessoal já estava ali esperando a pizza. O alemão parou, ele não, ele foi, atropelou o menino, deu uma confusão toda, tal, não sei o que, queriam linchar ele, e acaba que o alemão consegue fazer um acordo com o pessoal, eles não pagam pelas pizzas, e fica por isso mesmo o negócio. Né? E daí ele perdeu seu emprego, né? Foi dispensado, e pouco depois morreu o alemão, né? Que o alemão vivia aloprado no trânsito com a sua motinha também, inclusive cheirado, né? Então não durou muito tempo também. Então, gente, agora a gente já está vendo o começo de um ponto de virada na vida do Juninho. Né? Até agora a gente só viu miséria, 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 miséria. Algumas alegrias, algumas pequenas alegrias no meio disso aí, uma tentativa sempre de buscar algo melhor, algo maior, e sempre se frustrando. Né? Até o momento que ele teve a real consciência do que ele era. Do seu nada. Daí ele entrou naquela depressão. E o acaso, por acaso, né, que a gente pode dizer que é as mãos de Deus, porque ele pergunta, né, Senhor, foi o Senhor que me mandou aqui, ele conseguiu encontrar a pessoa, que seria o seu mestre, queria indicar para ele, né, não tirar ele dali, mas indicar para ele o caminho. Tá? Botar centro nele, centrar a vida dele, devolver ele para o seu centro,
para ele conseguir sair de lá. Então agora a gente está vendo um começo de virada no temperamento, na personalidade mesmo do Juninho. Tá? Nesse primeiro capítulo aí a gente já viu que ele começou trabalhando. E no segundo capítulo, vocês vão ler em casa depois, ele já vai falar, ó, peguei gosto no trabalho. Né? Ele gostou de trabalhar, de ganhar seu dinheirinho, né? E daí, ó, me sentia útil, um homem. Né? Ganhava meus trocados, podia comprar carne, pagar a Sabesp, a linha telefônica que acabamos de instalar. Né? Acabamos de instalar. Então aqui, isso aqui vai ser a leitura para a próxima semana, o 2 e o 3, beleza? Da parte 4, ok? Gostaram? Finalmente um raio de esperança. Sim, sim. Estão gostando da leitura? Gostaram da análise? Essa leitura guiada que eu vou fazendo também aqui. Querem fazer algum comentário? Esta é a hora. Acho legal que finalmente, né, depois de tanto, uma infância tão perturbada com essa Salsão, o destino enviou uma figura paterna para ele, para não sofrer tanto. Sim. Ah, sim, naquele cara Linda, de pai. Né? Sim, sim. E outra coisa, ó, eles aqui chamam uma negra comédia, tá? O negro, é claro que é referência primeiro ao próprio Juninho, que era negro, né? E também negra porque de escura mesmo, né? De sombria, de triste. Mas como toda comédia, não estou falando comédia no sentido moderno, do texto engraçadinho, mas comédia no sentido clássico, que é aquele texto que tem uma reviravolta toda e um final positivo, esse aqui também vai ter. Tá? E ele tem um intertexto com a Divina Comédia, né? Tanto que o Juninho aqui, ele está meio que numas vestes de Dante Alighieri, né? Um Dante da favela. Tá? E o que é a Divina Comédia? O Virgílio leva o Dante pelo inferno todo, todos os 9 círculos do inferno. Parece que aquela angústia não vai acabar nunca. Ele vai apresentando, né, os condenados, tal, blá blá blá, aqui, ali, não sei o quê. E aqui vai gerando uma angústia tremenda e permanente no Virgílio. Né? No Virgílio não, no Dante. Né? O Virgílio vai passando com ele por cada ciclo do inferno, um pior que o outro, um tormento pior que o outro, ele vai olhando aquelas coisas e vai ficando assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Depois ele vai passar pelo purgatório, que já é um nível elevado, né? Onde as pessoas estão sendo punidas, mas estão, na verdade não estão sendo punidas, estão purgando seus pecados. Depois ele vai visitar o paraíso guiado pela Beatriz, que é a amada dele que não faleceu. Né? Então é aquela coisa, ele vai passar por todo tormento, 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 até que ele vai passar pelo tormento menor, vamos dizer assim, né, para finalmente ele enxergar o que, vamos dizer assim, o que está no alto, né, o que está no mais elevado. Então a gente está, agora dá para começar a perceber que a gente está seguindo essa trajetória aí, tá? Essa trajetória intertextual está aqui, beleza? Na trajetória do próprio Juninho. Beleza, gente? Gostaram então dessa análise? Querem falar mais alguma coisa? Escrever? Todo mundo feliz com a leitura? Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver se a Nicole Rose chegou. Está sempre aí. A Letícia chegou. Maria Eduarda, Lucas, Letícia, Júlia, João Pedro, João Gabriel, Eli, Gustavo, Guilherme, Dara, Débora, Davi e Bianca. Beleza? Então, gente, a outra Bianca estava aí também, que eu tinha visto. A Bianca. Não, mas enfim. Gente, agradeço aí a presença de vocês todos, a participação do Guilherme. O Murilo não está conseguindo acompanhar muito, mas tá bom, tá certo, tá ok? Mas é isso aí. Então, gente, para a semana que vem fica a leitura dos capítulos 2 e 3 da parte 4, tá? Que já estamos encaminhando aí, vocês estão vendo que falta pouco, né? Em novembro a gente vai terminar essa aventura aí. Beleza? Agradeço novamente vocês, desejo aí boa noite, bom descanso, quem ainda for estudar, que tiver prova, bons estudos. Certinho? Vou encerrar a gravação aqui. Boa noite, pessoal.